Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Tiele e esse é o Eu de Papel. Eu queria começar contando um pouco da motivação do canal, que é a ideia de compartilhar sobre as leituras que eu venho fazendo. Eu gosto muito de ler, eu não sou nenhuma especialista em leitura, mas eu gostaria de compartilhar um pouco as minhas impressões e as minhas ideias sobre leitura com vocês, tá? O livro que eu trouxe hoje é esse livro aqui. É o livro Meninos de Zinco, da autora Svetlana Alexievich. Difícil de falar esse nome dela, mas começando pela autora, ela é uma autora bielorrussa, né? E este livro, ele vem no gênero da narrativa documental, tá? O que acontece? É quando o autor, ele pega relatos de pessoas que viveram em determinada época, no caso dela, num fato histórico, e ele compila esses dados, esses relatos, essas experiências de vida em um livro, né? No caso, esse livro aqui, ele se passa durante a Guerra Civil lá do Afeganistão, tá? Mas como assim? A autora foi atrás das pessoas que passaram pela guerra, né? Por esta guerra, em que aconteceu paralelamente à Guerra Civil Afegã, né? Então é uma guerra paralela que aconteceu dentro da Guerra Civil do Afeganistão, uma coisa muito doida, que é a Guerra Afegã Soviética, tá? É uma guerra que aconteceu na década de 80, e tiveram muitos jovens da União Soviética envolvidos. Então, basicamente, no livro ela pega o relato das mães que perderam os filhos, das esposas que perderam os maridos e dos próprios ex-soldados dessa guerra, que voltaram da guerra com o seu psicológico totalmente destruído ali em relação a tudo que aconteceu. Então, vários aspectos importantes pra gente ver nesse livro aqui. Pra quem já conhece essa autora, como eu já li um outro livro dela que é maravilhoso também, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, o título. Mas para quem já conhece e para quem não conhece também, a dica que eu dou para começar a ler este livro é pesquise sobre esta guerra, tá? A Guerra Afegã Soviética. Pesquise, procure entender o contexto no qual essa guerra aconteceu, os motivos pelo qual ela aconteceu. Isso vai ajudar muito no momento em que vocês vão fazer a leitura do livro e vão conseguir minimamente contextualizar. Não precisa ser uma pesquisa muito aprofundada, mas vocês vão conseguir contextualizar como que aconteceu, por que esses jovens estavam lá, né? Eles trazem relatos muitas vezes de que foi inútil eles terem ido para lá. E foi inútil essa perda tão grande de vida lá naquele ambiente, naquele outro país. Então, o importante é pesquise sobre a Guerra Afegã Soviética. É a principal dica que eu dou para que vocês consigam ler melhor e compreender melhor da onde que vêm esses relatos e qual é o lugar de fala, né, dessas pessoas que passaram por aquilo lá. O livro, ele retrata basicamente o sofrimento das pessoas. Então, sempre pensando pelo lado de que todas as pessoas envolvidas nessa guerra, elas sofreram de alguma maneira, né? Os soldados sofreram porque voltaram feridos, ou com traumas psicológicos, ou voltaram com alguma deficiência, né? Sem braços, sem pernas. As mães que perderam os filhos relatam como que foi, né? Muitas vezes o enterro dos filhos, como é que foi esse período de luto. Algumas ainda estavam em luto durante ali a entrevista, né, os questionamentos da autora. E
E as esposas também relatam a história de como foi a perda, como que aconteceu, né, a morte dos maridos e como a vida se deu depois desse período, tá? Outro aspecto importante a ser trazido aqui, né, comentado, é a questão dos traumas psicológicos. Esses soldados, eles foram para a guerra, né, muito jovens, assim, 16, 17 anos, 18 anos, 20 anos. Então, eles foram muito jovens e quando eles voltaram para o país, eles começaram a ser vistos de uma maneira diferente, né, do que eles achavam. Até lá mesmo eles foram para a guerra achando que eles iam fazer uma coisa diferente do qual eles fizeram. Então, essa questão de como lidar em relação a essa volta, né, que estavam num lugar diferente, num ambiente diferente, e retornar e as pessoas olharem torto e eles não entenderem por que se a gente tava lá ajudando, sabe? Era essa a ideia que eles tinham. Então, o que chocou muito eles também foi a questão do retorno. Eles não sabiam que iam sofrer os impactos dessa maneira. Né? Muitos relatos também trazem pessoas extremamente não se deve dar um diagnóstico, né? Mas assim, nitidamente, pessoas que se deprimiram, né? Pessoas com uma tristeza muito profunda, inclusive com pensamentos suicidas. Isso a gente percebe durante a leitura do livro, nos relatos das pessoas, o que é muito triste, né? Uma curiosidade, assim, que ao ler o livro, eu sempre pensava que talvez tivesse uma história feliz durante os relatos, né? Então tu ouve aquele relato, assim, daquelas mães que querem, assim, que ainda têm a esperança de que os filhos voltem, porque efetivamente elas não viram os corpos dos filhos, né? Que efetivamente que elas querem ainda, elas ainda esperam que os filhos voltem e isso não acontece, né? Então tu fica naquela expectativa assim de que vai acontecer alguma coisa de bom no fim o filho dela não tá morto, mas não, sabe? Então tu tem que entender ao ler o livro é que ele vai tratar de sofrimento. E tratando de sofrimento, não dá para criar tantas expectativas de que algo bom vai acontecer ou que essas famílias superaram de uma maneira milagrosa a perda desses filhos, desses maridos, porque não é o que acontece, é sofrimento mesmo, é vida real, guerra e eu acho que dentre todos os sentimentos, os que mais se sobressaem ao ler o livro é a questão do amor, né, do afeto que as pessoas têm, da perspectiva de que a pessoa sobreviva, e o sofrimento. Todos sofrem. Todos sofrem. Porém, mesmo sendo um livro triste, um livro em que a gente chora, né, a gente fica sentindo aquilo, ele é uma obra de arte. É um livro maravilhoso. Recomendo que todo mundo que tenha a oportunidade de ler, leia. Porque, como a autora mesma fala durante o livro, né? Quando nós temos um grande fato histórico, ele é relatado, ele vai para os livros, embora, né, de determinado ponto de vista, às vezes o fato histórico é posto só de um ponto de vista, né? Mas ainda assim, os grandes fatos históricos, eles são registrados. Mas o questionamento que fica durante a leitura do livro e até pela própria escrita da autora, em que ela fala isso aqui no livro, e a história das pessoas comuns, né? Nós estamos construindo a história a todo momento. Tu que tá aí me olhando, né? Nós estamos construindo história. Mas aonde fica a questão do sofrimento ou
os pormenores, né? Os sentimentos, as nossas impressões. Então, nós vamos passar pelo mundo e aonde isso vai ficar? No caso, foi o que a autora fez neste livro e faz em todos os outros livros dela, que é trazer os acontecimentos de pessoas comuns, de pessoas que passaram por aquilo ali e não tiveram a chance de colocar a sua vivência num grande livro sobre esse fato histórico. E foi isso que ela fez, ela compila as entrevistas, as histórias de vida dessas pessoas e traz esse relato incrível, tá? No final do livro, quem pegar esse livro para ler, né, me conte aqui embaixo, por favor. Mas assim, ao final do livro, ela traz uma outra coisa muito impactante. Eu não vou dizer o que é, porque senão vai estragar a leitura aí de quem quer ler, né, de quem pretende ler o livro futuramente. Mas ao final do livro tem algo assim que a gente lê e fica chocado. Então é isso, gente. Essa é uma das minhas autoras preferidas, sem dúvida. Quando eu li o primeiro livro dela, Guerra Não Tem Rosto de Mulher, eu terminei o livro já sabendo que eu ia amar essa autora pro resto da minha vida, e é isso que acontece. Pretendo ler os outros livros, tenho todos os livros dela publicados no Brasil, e pretendo ler, com certeza, daqui a algum tempo mais. Quem se interessou pela leitura, comenta aqui embaixo. Quem acha que é interessante, comenta aqui embaixo. Se não acha interessante, também pode comentar, não tem problema nenhum, né? Nós estamos aqui apenas para falar de livros, que é uma paixão em comum entre muitas pessoas. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, compartilha, vá que você não queira ler esse livro, mas alguém aí que é amigo seu, que é leitor também, pode querer ler. Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!